Agora nós vamos falar do tipo 2. O tipo 2, também conhecido como prestativo. Ele é aquela pessoa que adora ajudar, que adora servir as outras pessoas. O tipo 2, ele tem algumas características. Vamos entender um pouquinho mais essas características? A primeira característica do tipo 2 é que ele é focado nas outras pessoas. Normalmente, ele está o tempo todo querendo agradar quem? O outro. Mas esse agradar, ele não é assim totalmente desprendido. Ele é um agradar em que ele quer agradar para ser agradado. Qual é a visão de mundo do tipo 2? Ele fala o seguinte: é ajudando que se recebe. Então, como ele quer atenção, ele quer que as pessoas se preocupem com ele gosta de ser o centro da atenção do outro. Ele também coloca o outro como centro da sua própria atenção. Nesse movimento, ele acaba esquecendo de si mesmo e priorizando o outro. Um exemplo bem marcante do tipo 2 é que normalmente, ou do prestativo, né, vamos usar esse nome, ele acaba levando todo mundo no médico, ele leva todo mundo no dentista, ele cuida de todo mundo, mas ele nunca vai no médico, ele nunca vai no dentista. Ele sempre deixa as necessidades dele em último plano. Então, por exemplo, ele normalmente nunca tem tempo de cuidar da saúde, ele nunca tem tempo de fazer algo realmente para si. Ele não se prioriza. E aí, com esse movimento dele, ele acaba cobrando muito da outra pessoa. Então, uma paixão que o 2 tem, que não é uma coisa boa, apesar do nome paixão, né? Ele é apaixonado pela adulação. Então ele é uma pessoa que ele é um adulador, embora ele não se reconheça assim. Ele acha que ele está fazendo porque ele ama o outro, porque ele quer o bem do outro. Mas muitas vezes a pessoa que está olhando de fora olha e fala assim: uai, mas por que essa pessoa está tão prestativa? O que ela quer com isso? Então passa às vezes a impressão de que ele adula demais. Uma outra característica que ele faz, principalmente com quem ele gosta, é que ele de vez em quando é raro, tá? Que ele vai acumulando, 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 de vez em quando ele dá uma estourada. Aí depois ele arrepende, aí ele fica adulando, ele fica querendo agradar para compensar a pessoa por aquela situação que ele fez, né? De perder a cabeça, que ele fica muito mal. Lembre-se que ele está dentro da esfera emocional. Então, ele, por ser emocional, ele tem aquela talvez seja o mais sensível das personalidades emocionais. Então ele é aquele que chora, muitas vezes tem até uma fala assim: eu choro com propaganda de margarina, sabe? Você vê a família linda, maravilhosa, né? Ele se emociona nos filmes, ele se emociona nos lugares, ele é muito emotivo, vamos dizer assim. Ele é aquele que, se você fala meio bravo, ele já faz aquela cara de guéfio, assim, sabe? Ele tem essa característica, né, de ser, vamos dizer assim, dessa adulação para ele e para o outro, tá ok? Mas mais é com o outro. Ele tem uma característica que não é muito boa, que é uma paixão que ele tem também, que é o orgulho. Aí você fala: poxa, orgulho. Vou voltar a dizer, também não é o orgulho do dicionário. O orgulho dele é de ser forte e dele carregar o mundo. Então ele acha que os outros não podem passar ou não precisam passar dificuldade, mas que ele é forte e ele pode passar. Esse orgulho dele também está nas relações. E com isso ele não consegue pedir ajuda. Então ele faz, a hora que ele precisa, ele espera que o outro, de bom grado, se ofereça. E ele não vai pedir ajuda. E se ele pede, para ele perdeu a graça. Deixa eu dar um exemplo. Acontece muito assim, às vezes reclamação, tipo fica pensando nos aniversariantes do mês, ou fica pensando na empresa fazer festinha surpresa, ele fica fazendo essas coisas, né, para atender a necessidade do outro. Só que ele faz isso porque ele queria receber uma festa surpresa. Então ele faz pro outro, prepara e não sei o que, e chega dele. Aí ele fica assim: alguém vai fazer a festa surpresa pra mim. Agora vai. E não sei o que, aí ninguém faz a festa surpresa. Aí ele fica extremamente magoado e decepcionado. Aliás, essa é uma característica. O 2, ele magoa. Então, se você falar bravo com ele magoa, ele é melindroso, sabe? Uma pessoa mais melindrosa.
Então ele tem esse milindre que faz parte da realidade dele, mas ele é orgulhoso, então ele não vai falar que ele tá mal, ele não fala que ele precisa de ajuda, eu tô bem aqui, entendeu? Então essa é uma característica bem marcante no tipo 2. O que acontece? O tipo 2, quando ele entra em estresse, né? O que põe o 2 no estresse? Ele ser rejeitado por alguém, ele sentir que ele não tem a atenção devida que ele deu e que ele não está recebendo a mesma atenção que ele deu, quando alguém critica ele, quando alguém julga ele, quando ele se sente magoado por alguma coisa, são movimentos que colocam ele em estresse. E excesso de atividade também, ele vai acumulando um pouco de atividade, porque ele não sabe dizer não, então ele acaba acumulando bastante atividade. Quando ele entra em estresse, lembra que eu falei que a gente pega emprestado de uma outra personalidade, algumas características? Pois é, quando ele está estressado, ele vai direto no 8. O 8 é a personalidade do poder. Sabe aquela manda quem pode, obedece quem tem juízo? Então o 2, ele é todo maleável, ele vai tentar resolver a situação da melhor maneira possível. Ele vai falando assim, não, vamos fazer assim. Aí a pessoa, não, mas olha, vai ser melhor pra você. Ele vai indo com jeitinho. Quando ele vê que o jeitinho dele não tá funcionando, aí ele entra em estresse, ele vai lá no 8. Ele fala assim, já que não é pro bem, vai pelo mal. Aí ele fica mandão, intransigente, ele fica autoritário. Ele vai lá no 8. Aí ele chegando. E muitas vezes ele não tem noção do quanto que ele foi agressivo naquele movimento. Ele acha que não, porque como ele é sempre dócil, sempre bonzinho, ele acha que ele tá sendo bonzinho ali também. Mas a medida passou bastante, porque as pessoas estão habituadas com ele sendo bonzinho. 99% do tempo ele é bonzinho. Aí, de repente, ele fica tão mal, ele vai lá e fica bem bravo, tá ok? E aí, às vezes, tem um orgulho, que aí ele falar, não, agora eu falei, tem que ser assim, pronto. Então ele entra num movimento, às vezes, um pouco ruim do orgulho, indo lá no poder e querendo mandar através da imposição, tá ok? Por isso que ele vai acumulando, de vez em quando ele dá essa estourada, e quando ele estoura, ele vai no 8. Agora, tem um movimento também de evolução, de tranquilidade, que deixa o tipo 2 bem tranquilo. Nesse momento, ele vai no tipo 4. O tipo 4 é o profundo. E aí ele começa a ficar mais introspectivo, a olhar mais para si, olhar mais para sua essência, fica um pouco mais individualista, e aí ele começa a dizer uns nãos, começa a fazer algumas coisas para si, ele começa a ter um movimento um pouco mais voltado para si. Tá ok? E com isso ele deixa de fazer tanto pela outra pessoa, porque ele faz de forma excessiva. E as pessoas também se acomodam com isso, as pessoas ficam acomodadas que ele sempre vai prestar, que ele sempre vai fazer. E ele fala, poxa, eu tenho que ter direito a falar um não. Só que aí quando ele fala de mau jeito, que ele vai no 8, então ele fala de um jeito errado. Então ele acaba às vezes brigando com as pessoas nesse momento que ele dá uma estourada. E quando ele tá tranquilo, ele fica mais focado nele mesmo e ele consegue ir no médico, fazer uma academia, fazer alguma coisa para si, num cinema que ele gosta, fazer coisas que o divertem, tá ok? Que ele sempre tem muita obrigação com o outro. Bom, uma outra característica que é importante a gente entender do tipo 2 é que ele precisa aprender a dizer não. Então essa é a dica do tipo 2. O tipo 2, se ele conseguisse falar um pouquinho mais de não, ele não ia acumulando. E ao não acumular, ele não estouraria. Então fica aí essa dica. Você precisa aprender a dizer mais não se você for um tipo 2 e com isso você conseguir trabalhar um pouco melhor o seu tempo, não acumular tantas atividades e com isso não precisar daquela estouradinha de vez em quando, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você não é o tipo 2, eu tenho certeza que você conhece alguns tipo 2, tá ok? Vamos aguardar o próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar do tipo 3. Conto com você lá e não se esqueça de dar um like, tá bom? Um beijo!